Olá, vamos nesse vídeo falar sobre o nosso operacional número 8, que é um operacional de reversão, conhecido como catedral ou reversão em torre. E esse nome é devido à sua forma, como a gente pode ver aqui na figura à esquerda, uma torre de uma catedral, cuja a parede esquerda é essa elevação, depois o topo da torre e volta na mesma velocidade, né, na mesma verticalidade da subida. E essa figura ocorre com alguma frequência nos gráficos, né, fazendo esse padrão. Uma subida forte, uma pequena parada dos preços em um patamar, formando aqui, que a gente pode dizer, de topo da torre, e aí uma reversão direto para baixo, buscando, em geral, o início da formação, podendo, porém, parar um pouco antes, entre 50% e 61% do movimento inicial. O mesmo ocorre para baixo. Uma queda forte, uma pequena parada, e aí uma volta com a mesma intensidade com que caiu. Acho um padrão interessante porque ele paga bem. Como assim? Ele fornece uma movimentação de preços rápida, que é interessante, e de muitos níveis, já que vai, né, tá anulando todo o movimento anterior. Subida forte, a venda anulando. Queda forte, a compra anulando antes uma parada. Tá? Então, a característica é um candle de força, uma vela de força positiva, depois vai perdendo momentum, ou seja, aceleração. Fazemos ali uma transição, uma paradinha, e aí aciona a venda quando se perde a região de consolidação lá em cima, ou se for um picozinho, confirmando a reversão até em forma de V, e depois caindo com uma aceleração para baixo. Ele vai subindo com aceleração, vai perdendo aceleração, vai caindo, aumentando a aceleração até que despenca. É interessante entender essa movimentação, por quê? Porque quando a gente está posicionado, entrei na venda, tudo que eu quero é um aumento da velocidade de queda. Se esse aumento da velocidade de queda não estiver ocorrendo, já me coloca os red flags, né? Para pegar essa gíria atual, já me coloca ali na cabeça e não está performando bem. Eu gosto, quando eu entro em em um trade, ver que o mercado está confirmando o cenário que eu imaginei. Muitas vezes, a gente vai ver alguns exemplos ao longo do curso, eu saio mesmo antes de bater o stop. Por quê? Porque o price action não foi o adequado. Então, entender que após essa virada é importante que tenha uma aceleração vai ser fundamental, tá? Não necessariamente ele vai ter que fazer exatamente como está aqui. Algumas vezes ele faz, sobe, vem forte, faz uma retração e depois volta a subir. Mas é sempre com um fator tempo meio que equivalente ao movimento anterior. Ele não fica derivando muito. Tá? Ele pode subir, tenta cair, volta a subir e vai forte. Então, é uma operação ali de reversão. O objetivo é abrir operações quando o preço do ativo tenha se movimentado muito rápido em uma direção, sem que tenha havido quase nenhuma correção. Nessas situações de mercado esticado, ou seja, sobrecomprado, sobrevendido, o operador poderá lucrar se posicionando para uma possível correção. E por quê? Porque os preços sobem ou caem muito rápido e de forma exagerada, muitas vezes não se sustentam. A ideia é assim, mania, tipo uma bolha. Todo mundo está entrando, 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 não sabe nem por quê. Aí todo mundo comprou. Quando começa a cair, não tem mais ninguém para comprar.
Então, não tem sustentação, só tem ar, não tem suporte. O mercado vai e desmonta. Todo mundo que comprou e que comprou mal entra vendendo. Não tem. Então, quem comprar, acabou, não tem compra, só vai ter venda. E ele reverte na mesma velocidade. É sempre importante, como eu já disse, entender a formação, o porquê da formação de cada padrão. Em outras palavras, todo mundo comprou e subitamente não falta mais ninguém para comprar. A demanda se exauriu. Uma vez que não há mais compra, tudo que resta para baixo é ar. Então, os preços voltam para baixo na mesma velocidade com que subiram. Podemos dizer que houve um movimento de bolha, em que a ganância precedeu ao medo. Ninguém quer ficar de fora. Ninguém está avaliando o risco. Ninguém está avaliando se subiu demais. Todo mundo entra. O mesmo ocorre em uma queda exagerada. Pânico. Não quero saber, eu quero vender. Está caindo sem parar, eu quero vender. E ali acaba revertendo como um elástico. Vem embaixo, pum, volta rápido para cima. É esse movimento que a gente busca na reversão torre de baixo para cima. Os participantes vendem em desespero até que a venda acabe, todo mundo vendeu, tem uma exaustão de venda e os preços começam a subir sem que haja resistência. Ele vai continuar subindo porque todo mundo já vendeu na queda e naquela ligeira acumulação, seria ali, né, a virada da torre. Podemos dizer que, no linguajar do mercado, ele ficou leve. O que é leve? Não tem pressão para baixo, não tem pressão, tá? Está leve para cima. Um sopro, joga para cima. E aí reverte, todo mundo entra comprando, se estopando, voltando a se posicionar. Pode ser um que a gente chama short squeeze, né? Quando os vendedores estão a descoberto e precisam zerar suas posições, vão catando o cavaco para cima, não encontram venda e o mercado sobe rápido. O setup da catedral ocorre exatamente quando acontece exatamente quando ocorre uma situação onde a emoção foi responsável pelas decisões dos participantes. Notícias, divulgações de dados, ou mesmo rumores infundados podem ser responsáveis por iniciar tais movimentos. O que é importante aqui? Essas formações ocorrem em mercados ultrassensíveis, ultraemocionais. Para ilustrar, eu quero mostrar o que aconteceu com a Forjas Taurus, né? Hoje Taurus Armas, TASA 4, na época era FJPA 4, em 2018. Esse exemplo eu sempre uso para ilustrar esse operacional, inclusive no curso de Candlestick Price Action. Então, em 2018, a gente teve ali o candidato à presidência, que inclusive ganhou, o Bolsonaro, e nas lideranças das pesquisas, e já quase que certo que ele ia ganhar, e tinha, então, a proposta, digamos assim, de liberação do porte de armas. A Forjas Taurus, o mercado interpretou que ia ser uma beneficiária do, de tal decisão. Então, começou um frenesi no mercado de comprar ações das Forjas Taurus. Primeiramente, ela dispara, a gente vê uma vela bem maior que as anteriores, a ação estava meio esquecida, tem uma ignição para cima, e ali ó, um primeiro impulso forte, que, de certa forma, até fez uma catedralzinha, uma correção de 50%, e aí todo mundo está subindo porque a gente que nem sabia, né? Ah, porte de arma, mas aí todo mundo comprou. E aí fez a parede esquerda da torre, uma torre com topo duplo, e na sequência, para baixo, bum, não tinha nada. Só ar, todo mundo já tinha comprado. Rapidamente a ação saiu da faixa de 2 e pouco e foi bater 9. Então, uma alta ali bem forte.
Eu, na ocasião, não participei da alta, mas consegui, nesse dia, fazer um belo trade, fazer um gráfico diário. Ele abre para cima, começa a cair. Abriu com gap, ó, e vem caindo. Por que que eu busquei essa entrada? Porque eu vi essa parede direita aqui, tá? Imaginei que pudesse estar estourando uma movimentação em volume. Então, a catedral, ela vai ocorrer muito em mercados voláteis e emocionais. Em intraday, também. Sabe aquele mercado intraday? Uma hora para cima, uma hora para baixo, uma hora para cima, uma hora para baixo. Sai um indicador para uma direção, sai um indicador para outra direção. Então, são dias aonde essa formação é muito provável. E a gente vai buscar as reversões em cima disso. Não precisa ser um dia, pode ser um período de tempo que está assim. Em períodos de tempo direcionais, ele não ocorre. Tá? Então, é necessário ter uma incerteza e essa troca de visão do mercado. Podendo ser intraday, podendo ser num gráfico diário ou um período de tempo. Vamos ver aqui um exemplo. Tá? 15 minutos. O índice sobe forte através de uma vela de grande impulso comprador. Abriu, se não me engano, abriu o mercado, pum, foi lá para cima. 2. Após a alta, acontece um período de leve distribuição, onde se forma um pivô de baixa. Tá aqui, ó, pivô de baixa. Tá? Eu fiz outras operações aqui em cima, que não foram as operações da catedral, mas então, quando ele rompe esse suportezinho que foi formado, essa mínima foi formada aqui no topo da catedral, da igreja, e rompe para baixo, eu aciono uma venda. Faço uma primeira parcial, porque tinha esse ponto de mínimo, e faço uma segunda parcial no meio da vela de força. Peguei o movimento, mas muitas vezes ele vem até a parte inicial aqui, tá? Que tinha uma outra resistência, um outro suporte anterior, muito provavelmente bateu aqui e voltou. Já tem um tempo, e eu acabei saindo, mas aqui tem a parede direita. E está a formação da catedral. Vamos botar aqui na torre as janelinhas e a portinha, a porta aqui da nossa torre. Tá? Então, entrando no índice. Em 3, pivô de baixo, é confirmado no rompimento desse nível, o preço acelera para baixo, primeira parcial, segunda parcial, caindo no vazio. Ele vem rápido, tá? Ele vem acelerando pela falta de novos compradores. Então, se a gente for olhar em pontos, o índice era 96.800 mais ou menos. Ele veio rápido para 95.700, 1.100 pontos, né? Então, esse tipo, é que eu falo, paga bem, né? Ele é um movimento intenso e sempre bom, né? Quando acontece com velocidade e a gente está posicionado a favor. Mas o que que me fez, na ocasião, prestar atenção para ir buscando essa entrada, tá? Eu vi essa barra forte, a gap, uma barra muito forte. A chance de corrigir essa abertura era grande. Corrigir de que forma? Na catedral. Relembrando, né? Pivô de alta e pivô de baixa. Uma vela, duas velas fazendo uma mínima, a terceira vela faz aqui, então, ó, o Vzinho, fundos descendentes em 2 e 1 e ascendentes em 3 e 2. Ó. Formou o pivô de alta. Topos ascendentes em 1 e 2 e topos descendentes em 3 e 2, formando o pivô de baixa. Vou buscar e essa vai ser a minha confirmação. Qual é a confirmação? Confirmação do pivô de baixa na perda da mínima da vela 3. Confirmação do pivô de alta quando ganha a máxima da vela 3 aqui. Então, vela 1, 2 e 3.
às vezes não sai como a gente coloca no livro, né? Mas o entendimento de três aqui, tá? Já quando rompeu essa mínima aqui, eu já me posicionei, tá? Eu vou buscando, já fez o vizinho. Viu? Ó, e fundos descendentes, tá vendo? De 3 para 2. E mesmo quando ele rompe essa mínima, eu já aciono. Isso aí na parte clássica, né, do pivô. O importante é que eu enxerguei ali uma reversão. Um exemplo do dólar sobre o franco suíço. O que que a gente observa? Uma queda forte do dólar, um pico de volume, que também é interessante, já que a gente tem como conceito, né, dinâmica da formação do padrão, que tem uma exaustão da venda. No pânico, todo mundo vendeu. E, portanto, não tem muito mais compradores. Mercado leve para cima. Não tem tanta resistência. Está livre para andar. Faz uma breve parada, algumas poucas velas, 5, pode ser 10, não, 20, não, 3, pode ser. Tá? Então, uma breve parada, e ali eu já desconfiei, por causa dessa queda toda, vi essa parede esquerda a ser preenchida. Fiz a entrada e procurei sair próximo do início do movimento. Mais à frente, a gente vai ver alguns indicadores com alguns operacionais com indicadores e vamos falar do afastamento da média, junto com o IFR, por exemplo, se houvesse uma média aqui, um grande afastamento. E a retração desse afastamento. O padrão de torre, né, de reversão de torre ou catedral, ele é uma das formas, inclusive uma forma rápida, de ocorrer essa retração. Então, um padrão de preço, ele pode estar dentro, ele pode ser uma explicação para um operacional de retração. É a forma com que vai haver a retração. Então, se eu tiver a posição, buscando uma retração à média, porque está aqui sobrevendido. O padrão seria a reversão torre. Vou botar catedral ou reversão em torre. É uma das formas. Tá? Agora, quando eu estou buscando apenas a retração, né, em relação, depois de estar sobrevendido ou sobrecomprado, em outras palavras, afastado da média, de repente, não necessariamente, vai voltar assim. Está valendo. Tá? Uma das formas é a catedral. Então, um operacional se encaixa em outro, um usando indicadores técnicos e o outro apenas o padrão de preço. Seguindo. Então, agora o dólar sobre o dólar canadense, algum evento de indicador econômico ou de resultado de Banco Central fez com que subisse bem forte o dólar. Eu faço uma primeira entrada buscando uma continuação do movimento. O movimento continua, chegou a me dar algum ganho, começou a cair, eu zerei. Depois eu busco essa retração em direção à média. Esse é um exemplo, inclusive, que vai ser usado quando a gente falar dessa movimentação, né, dessa retração em, no afastamento da M50. Aí eu tento entrar nessa posição, acabo sendo estopado,
Enfim, aí no final eu consigo pegar essa retração para a média, daqui para cá, mas basicamente o que me faz ter confiança em buscar de novo o movimento, eu chego a tentar uma alta, é o fato de eu estar reconhecendo o padrão. Então, aqui tem aqui a breve parada, e o que eu penso? Pô, se vier, vai arriar fazendo a torre. E foi o que aconteceu. É um setup para mercados com grandes movimentações, né? A gente vai procurar extensões que paga rápido e bem, porque ele anda muito níveis de preço. Depois, tem um outro exemplo em que eu pego a torre daqui para cá, tá? De baixo para cima. Então, eu faço essa entrada já no meio da torre da catedral aqui, só mostrar a figura dela. A primeira coisa que me chama a atenção na possibilidade do padrão ocorrer é essa queda forte. Já fico. Será que vai? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Aí fiz até uma entrada na venda, buscando uma continuação, provavelmente de um evento sobre volume, no dólar canadense sobre o ien japonês. Não sabia o que ia acontecer para a direita, então vamos tirar essa entrada. Bom, tá falando do meu raciocínio, né? Vou apostar numa continuação. Rompeu ali algumas linhas, alguns canais. O Forex, as moedas tendem a dar continuidade para alguns movimentos. Mais ou menos o que eu fiz aqui, ó, chegou a ter, até, de certa forma, andado. Buscar a extensão do movimento. Isso é uma característica do mercado Forex, após eventos macroeconômicos, indicadores principalmente. Faça essa entrada de forma positiva, mas essa vela, essa parede direita para baixo, ela vai ficar guardada, armazenada no meu HD. Por quê? Eu trabalho com cenários. Uma das coisas que podem acontecer é a formação de uma reversão em torre. Por mais que eu esteja operando em uma direção, eu sempre tenho cenários alternativos na minha cabeça. É coisa que eu aprendi ao estudar as ondas de Hegel, tá? Sempre trabalhar com cenários. Pode ser até com setups de price action, de curto prazo, de velas, né? Candlestick. Sempre tem uma outra hipótese que não aquela que a gente escolheu. Por isso que não, quando a gente está operando, não é o que eu achei é o que vai acontecer. Não necessariamente. Vou aproveitar, me alongando um pouco, vou dar um exemplo, bem fácil de entender. Se eu perguntar que figura é essa, como ela é mais estudada, mais comentada, mais clássica, um outro. E ali o trader vai falar: vou vender, porque vai cair. Beleza, é uma das alternativas. Não tem como dizer que não. Já apostei nessa, já me dei bem, já apostei nessa, já perdi. Essa é uma das alternativas, mas não é a única, é isso que eu quero passar, tá? Ela não é a única possibilidade. E quando eu estou operando, eu tenho as outras possibilidades na minha cabeça. E, de repente, o que ocorreu não foi o esperado, seria essa queda. Foi isso aqui. Por quê? Qual é a outra possibilidade? Vai ser ou uma outra possibilidade.
que não existe, além de duas, né? Bem comum, mas menos conhecida para quem estuda Elliott Wave, sim. Um A, um B e um C, que é a correção clássica e simples, a mais simples de Elliott Waves, um zigue-zague em ABC. Ali, na verdade, não era um ponto de venda, era um ponto de compra. Tenho como saber antes? Não. O que eu tenho como saber é exatamente que tem outra possibilidade. Então, aciono o stop, por exemplo, e posso querer entrar, né? Voltando aqui, então, eu faço essa entrada de venda. O preço vai se desenvolvendo a meu favor. Eu quero pegar um movimento bem alongado. Cheguei a pegar um bom movimento, né? Mas estou de olho aqui, ó, caiu muito. Começa a fazer isso, acho até que eu tardei a sair. Quando ele faz um pivôzinho de alta, a gente também tem uma divergência. Temos o setup da divergência, se eu não me engano, é o nosso setup 16. Fundos descendentes no preço e fundos ascendentes no indicador. Fez ali o, a reversão, saio da minha venda. Realizei. Será que vai continuar? Eu começo a pensar que o mais provável, que acho que muito rápido está essa movimentação, ela realmente o mercado, é que eu falo, a reversão em torre ocorre em mercados voláteis e rápidos. Arrisco uma entrada buscando exatamente essa figura de torre, só que invertida, né? De baixo para cima. Consigo pegar um bom movimento, que anulou toda a parede direita daqui. Ele sempre vem aqui em cima, não, mas é um objetivo clássico vir aqui em cima, tá? Posso sair nos 50%. Já seria até um risco-retorno ruim, como a gente fez. Aqui eu saio em cima, né? No objetivo clássico, ou próximo dele. E no primeiro exemplo, eu saio um pouco depois, pego só alguns pontos e saio nos 50%. Já nesse exemplo, eu saio quase na retração total, pouco antes da retração total. Por que eu não levo até aqui embaixo? Na verdade, eu também estava buscando um teste da M50, tá? Retração a M50 em forma de torre. Então, finalizando, para melhorar, né? Estamos posicionados no movimento no padrão em torre. É entender que ele se constrói devido ao esgotamento de um movimento impulsivo, uma grande extensão, e é esperado que não haja muita resistência contrária após a reversão, como já explicamos. Então, se tem esgotamento, observar o clímax de volume é legal, observar barras fortes para um lado no início do movimento, e após, no início, né, após a formação do topo, na volta, na parede direita da catedral, o que a gente espera é que não demore muito, tá? Por quê? Porque vai ter se esgotado toda a compra, no caso de uma reversão para baixo, ou a venda, no caso de uma reversão para cima. Então, a gente vai buscar o quê? Observar uma aceleração após a entrada. Essa aceleração é um indicativo de que a leitura do operador está se validando.
O padrão costuma acontecer com frequência em mercados voláteis, indefinidos e regidos por notícias repentinas. Estamos num dia que é aquele dia que não sai do lugar. Vou ficar procurando reversão em torre? Não, porque não vai nem aparecer. Pô, o mercado está agitado, está com volatilidade, indo para cima e para baixo. É nesse mercado que você tem que olhar. Tá? Então, vale lembrar que volatilidade chama volatilidade. O que eu quis dizer com isso? Uma alta forte chama uma baixa igualmente forte. Então, vai ser um mercado regido, né, por indefinições, notícias, mercado político. Fulano falou isso, agora falou aquilo. Do nada acontece. Algo que traga turbulência. Muitas vezes a gente tem dias assim. Então, eu falei, períodos de mercado em que a abertura vai ser assim, no meio do caminho, de tarde, e outros períodos, mercado que não sai no lugar, está aguardando alguma coisa, não vai ter. Então, mercados voláteis é provável de ocorrer. O stop de proteção ele deve ser colocado acima da máxima, abaixo da mínima, ou se o preço for e começar a voltar contra. Por quê? Porque a gente quer que esse movimento seja rápido. Fecha a parede contra a primeira, né? A queda, a alta, né? A parede esquerda. Se ele está subindo e faz um movimento desse jeito, não é mais torre. Pode até ser uma falha de fundo para subir, mas não é a torre. Tá? Então, se ele voltar muito, o nosso operacional começa a cair. E aí a gente pode estar recolhendo as fichas. Seria aqui uma queda forte, uma subida, que é o setup 9, a falha de fundo, aí teria uma próxima chance. Tá? Isso pode ocorrer, mas nessa volta começa a colocar em xeque a catedral. Com isso, então, terminamos aí o operacional 8, que é um padrão de preço que eu acho bastante interessante e gosto de operar aí. Até a próxima.